TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Regressei. Então, que bom que estamos mais uma vez juntos para falar desta vez de educação dos sentimentos. Um tema que foi bastante difícil, mas eu explico-vos no final porquê. Começando pela lei do amor, no nosso Evangelho, ponto 8, diz-nos: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Na sua origem, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Obrigada, Sila. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Portanto, amor. Não no vulgar da palavra, eu amo Coca-Cola, não é esse amor, ok? É um amor muito maior, é um amor sublime, que nós já sabemos que o mais parecido que temos é o amor de mãe para filho. E esta mensagem foi-nos trazida por Lázaro. Esta palestra foi pensada por este livro, Educação dos Sentimentos, que é um livro muito bom. E começando pelo primeiro capítulo, vamos tentar perceber o que é isto de sentimentos. O enorme potencial humano foi então considerado como simples aglomerado de componentes cerebrais, um conjunto de valores ainda mecanicistas. O estudo do cérebro é muito significativo por tudo aquilo que ele representa na estrutura do corpo físico, bem como pela grande central desencadeadora de reações químicas que ele é. No entanto, por detrás dele está a fonte mental de todos os fenómenos interativos, emocionais e morais, o espírito. Quando pensamos em sentimentos, o nosso ser material pensa logo no cérebro. E o que nos já está a dizer aqui é, atenção, a origem disto não é material, é do espírito. Passando só aqui um bocadinho para trás, ali naquela imagem, nós tentamos identificar as várias emoções nos vários locais do cérebro. Ainda estamos um bocadinho aquém do que a espiritualidade já nos vem dizer, que está muito além da parte material. A ciência terrena, evidentemente, ainda não logrou chegar à gênese das funções psíquicas, suas origens reais e profundas. Encontra-se a ciência ainda material e imensurável. Surgem, no entanto, alguns estudos na própria área médica e psicológica a respeito da prece, da meditação, da transmissão de energias psicofísicas, o passe, da reencarnação e da influência da mente extrafísica sobre o corpo humano. Estes estudos são de algumas universidades americanas, que já se começaram a interessar pelo tema, porque começaram a perceber que havia resultados muito significativos na saúde física e mental quando as pessoas meditavam, quando as pessoas oravam, quando as pessoas eram submetidas a estes toques terapêuticos, que no fundo são os que nós já sabemos serem os passos espíritas, ou então quando entravam em estudos do processo de reencarnação. Portanto, a ciência já começou a entrar neste tema. Fazendo um parênteses sobre estes estudos, vamos ver agora um caso real que aconteceu com Graziella no livro Encontros e Desencontros, o enigma do berço. Graziella, então, eficiente enfermeira encarregada do berçário, em grande hospital, procurou o chefe da pediatria. Doutor Plácido, trago-lhe um enigma. Venho notando que os bebés que ficam no último berço, no canto, choram menos, dormem melhor. Um cantinho mágico? Pergunta o doutor. Pode parecer tolice, mas as outras enfermeiras constataram o mesmo. Não há nada que justifique tal diferença, diz o doutor. Certamente trata-se de mera coincidência. O cúmulo da coincidência, diz ela, pois muitos bebés já estiveram naquele berço e invariavelmente eram mais calmos.
Então há uma fada protetora que fica ali. Ora, doutor, falo sério. E ele, eu também. Talvez seja um berço milagroso, fabricado com madeira especial. Continua brincando, mas por favor pense no assunto. Tá bom, vou contratar um detetive, disse ele. Ele aparentemente parecia que não estava a levar o assunto a sério, mas focou-se na profissão também de detetive, para além de doutor, e lá foi ele observar aquele berço. E começou realmente a perceber que o que a Graziella tinha dito era verdade. Os bebés naquele canto eram realmente mais acomodados, eram mais calmos, mais tranquilos. Certamente existia uma causa. A fada bem poderia ser uma incidência luminosa adequada, um posicionamento favorável, uma ventilação melhor, um colchão mais confortável, menos ruídos. Imaginem, ele foi procurar tudo. Foi tocar no colchão, foi ver a luz, foi ver o vento, foi ver isso tudo, confirmou que nada disso era. As condições eram absolutamente iguais em todos os berços. Pensou na alimentação, mas negativo. Os bebés eram alimentados dentro de critérios e horários rigorosamente observados. Portanto, eram todos iguais. E se houvesse diferença de tratamento? Há alguma enfermeira mais eficiente encarregada daquele berço? Também não. Todas se revezavam no alimento. E ele então, intrigado, começa a visitar o berçário em horários diferentes e foi no noturno que ele descobriu finalmente a fada, a solução. Era perto das 22 horas e ele vê a enfermeira a dirigir-se para o corredor e em contrapartida vem a senhora da limpeza com a esfregona na mão. Observou-a discretamente de longe sem que ela percebesse a sua presença. Tratava-se de senhora idosa, de fartas gorduras. Certamente a tarefa impunha-lhe penoso sacrifício, porquanto, chegando ao canto do berçário, postou-se diante do berço privilegiado e, enquanto descansava, dando tréguas ao corpo sofrido, conversava com o seu ocupante. Vida dura, meu anjinho. As minhas costas doem como se tivesse recebido pauladas. Feliz é você, que fica aí tranquilo como um príncipe, sem precisar de trabalhar. É só sombra e água fresca, né, gracinha? Portanto, durante vários minutos ela falou com o bebê. Depois, suspirando, voltou outra vez ao serviço. Plácido, doutor, sorria, entre perplexo e feliz. Finalmente resolvera o enigma, encontrara a fada. No dia seguinte, então, as enfermeiras recebiam importante orientação. Deviam conversar com os bebés enquanto cuidavam deles. E o milagre daquele berço estendeu-se por todo o berçário. Ela poderia dizer as maiores barbaridades, aí não teria sentimento, não teria eficácia. Mas nós aqui vimos que tudo o que ela dizia tinha um sentimento de carinho, de amor, de cuidado. E isso passou para eles, não é? E eu lembro-me que nós achamos sempre que a ciência está muito longe, e ela ainda está realmente, mas vai tomando passos em caminho do que o Espiritismo já nos vem dizendo. Em 2022, por exemplo, a minha pediatra já me dizia: Bárbara, quando fores fazer alguma coisa ao bebê, por muito pequenino que ele seja, vai-lhe dizendo. E eu achei estranho, mas fui fazendo, não é? Para que é que eu estou a fazer se ele ainda nem me percebe direito? E ela depois explicou-me. Imaginem o que é um bebezinho, de repente ter uma toalha molhada e fria no seu rabinho quando vamos trocar a fralda. Ou seja, é este cuidado e este respeito que a ciência também já começa a trazer, graças a Deus. E agora este último parágrafo, que é a nota de Simonetti, diz: neste particular, o bebê não difere dos adultos. Ele também precisa de contacto com as pessoas. É fundamental que se fale com ele, em inflexão de carinho e solicitude. Portanto, no fundo, é o que nós conhecemos como a lei da sociedade. Não é? Que tivemos a falar no estudo. Exatamente. Na questão 768 também a resposta é muito clara. O homem tem de progredir.
E ele, isolado, não consegue certamente, porque ele não dispõe das faculdades. Ele, só com o contacto com os outros, é que vai trabalhar este potencial gigante que tem nele. Portanto, aqui, neste texto, estamos a ver, mais uma vez, agora a sociedade como educadora dos nossos próprios sentimentos. Continuando agora ainda no capítulo dos sentimentos, o terapeuta, então, Roberto, fundador da psicossíntese, e aqui um parênteses, a psicossíntese é uma área de psicologia, no fundo, pretende entender e controlar os problemas e daí vai melhorar relacionamentos, vai potenciar para a contribuição do próprio eu, do interior, do contexto social e do contexto até planetário, vai mais além, e do significado da vida. Tem aqui alguma complexidade, também não é o objetivo de trazermos, mas só para perceberem um bocadinho do contexto que aqui vem. No fundo, o que ele diz é, nós precisamos de autocontrolar-nos e esse autocontrolo começa com o autoconhecimento, primeiro do que tudo, e depois a autocompreensão. Vai estar de mãos dadas e já vamos perceber um bocadinho isto. Só para vos explicar ainda um bocadinho disto da psicossíntese, ali temos na imagem direita os vários componentes que interagem e que afetam, então, nomeadamente os sentimentos, segundo aqui o terapeuta Roberto, e como podem ver há aqui algumas parecenças, embora com nomes diferentes, mas temos, por exemplo, o inconsciente inferior, que é o que tem tudo aquilo que nós precisamos de trabalhar, e depois tem o eu superior, que é a nossa potencialidade enquanto espíritos para a perfeição, não é? Que nos vai levar ao mais alto. Portanto, este terapeuta via na espiritualidade uma força vital na existência humana e essencial na psique de cada um. O sentimento é o cerne da espiritualidade. Ele pode ser considerado uma função racional, mas subtil, porque obedece à lógica do coração e não da cabeça. Os sentimentos são a expressão desses atributos do psiquismo, sob a forma de valores morais. Aos poucos, começam a aparecer as primeiras emanações de bondade, de solidariedade e de mais elementos afetivos que vertem do espírito em evolução. Vejam, que vertem do espírito em evolução. Portanto, somos todos co-criadores desta teia de amor. A forma mais primitiva desses sentimentos manifesta-se sob as expressões de maldade, de egoísmo, de orgulho e de todas as maneiras ainda bem conhecidas em nossa época. Por isso, o homem da atualidade ainda apresenta fortes apelos instintivos de selvageria, de sensualidade não resolvida e de valores outros que infestam o nosso campo mental. E nisto, para a conclusão deste capítulo, é-nos trazido este gráfico. E este gráfico mostra precisamente o processo evolutivo que avançou mais rápido no conhecimento, que é a linha de baixo, porque foi realmente essa área que nós trabalhamos mais. Bastante tecnologia. Cabe-nos agora, sim, termos uma ação mais efetiva na moral, no amor, que é a linha que vai para cima. Só assim é que nós vamos avançar em equilíbrio na direção da felicidade, da perfeição que aqui está. É o que Emmanuel nos está sempre a dizer, que temos as duas asas, nós para já só temos uma, esticada, que é a asa do conhecimento, falta-nos a asa do amor, da moral. Só assim, com as duas asas abertas, nós vamos conseguir realmente fazer um voo pleno, um voo longo. Instintos. Eu vou tentar... Isto é, nós trocamos muitas palavras, emoção e sentimento, já percebi que são coisas diferentes e muitas vezes nós trocamos. Então decidi trazer esta pirâmide para nós tentarmos distingui-los de alguma maneira mais fácil. Portanto, os instintos são uma força oculta de qualquer ser orgânico que nos leva a atos espontâneos e involuntários para a nossa própria conservação. A finalidade é puramente material, é preservar aquele corpo. Por exemplo, quando eu me queimo no ferro, eu tiro logo a mão. É um ato involuntário, é um ato espontâneo para a conservação do meu corpo, para não me queimar.
eu não queimo, eu não estou com a mão a queimar e a pensar, espera, calma, isto vai-me queimar, tenho que tirar. Isso não acontece, é automático, é um instinto. Depois temos as emoções, que são reações afetivas intensas, que estão geralmente direcionadas sempre para o exterior, para exteriorizar. Elas revelam tudo o que há de interação, de eventos, fatos, situações, pessoas. Elas derivam de tudo o que é material e estão, como já vimos, muito ligado ao nosso corpo. Têm a grande desvantagem, as emoções, na sua maioria das vezes, porque são muito intensas, de desorganizar, de paralisar. Por fim, temos então os sentimentos, que aí já é uma expressão, uma vinculação realmente afetiva, com situações, com pessoas, nada de teor material, e que é sempre dirigida para o interior. Portanto, é sempre algo que não é excêntrico, algo que não é passageiro, precisamente pelo contrário. É suave, contrariamente às emoções, e é duradouro. Portanto, é bastante diferente. Indo para a vida escreve, o capítulo instantâneo, nós temos João Marques, que era palestrante numa casa e estava com muito fervor a falar sobre a tolerância. E todos os que o ouviam estavam elevadíssimos, estavam deslumbrados a ouvir também as palavras que ele dizia. E ele sobre isto ia dizendo, temos que suportar os golpes do destino, suportemos a calúnia, a ingratidão, a dificuldade, a lágrima, e ele vai falando sobre tolerância. O auditório, como aqui diz, estava a vibrar, e nisto, pequena bruxa dourada, que é estas borboletas que aqui está na imagem, vojava na sala e tocou-lhe de leve o rosto. João Marques vacila, interrompe-se e, num átimo, toma de minúscula borboleta noturna e, visivelmente irritado, esmaga-a com o pé e prossegue então a preleção. Mais tarde, o círculo, as pessoas, era reduzido. Apenas alguns companheiros e o médium Macedo. Entretanto, neste círculo estava também Batista, que era o presidente da casa e que estava muito contente a fazer os agradecimentos pelas bênçãos que tinham sido dadas naquela noite em que a casa fazia 10 anos. Era o seu aniversário, o salão estava cheio, o presidente estava muito contente. É neste clima de alegria e em fechar que aparece Nuno, que é um orientador desencarnado que comunica através do médium então Macedo. Este Nuno vai então, complacente, otimista, vai explanar sobre os méritos do trabalho e a certa altura, já prestes a despedir-se, o João Marques, o tal orador, palestrante, arrisca. Meu amigo, julga que me conduzi a contento na palestra? Portem bem, basicamente era isso que ele estava a perguntar. Como não? Replica sorridente o instrutor. Você estava muito inspirado, feliz. E não tem apontamento a dizer? Pergunta o João. O benfeitor pareceu refletir um minuto e concluiu. Marques, já que fez questão do apontamento, não posso omiti-lo. Você falou sobre a tolerância, brilhantemente. Mas pensemos um pouco. Se não podemos suportar pobre borboleta a beijar-nos respeitosamente a testa, como suportar as pancadas justas da vida? Portanto, como é que nós vamos lidar com as nossas próprias emoções se nós não conseguimos lidar com as emoções dos outros? Não foi isso que Jesus nos ensinou, não é? Ele diz precisamente o contrário, é dar a outra face. E é isto que este texto nos queria passar. Agora trago-vos a revista Espírita, de fevereiro, as primeiras lições de moral da infância. É um texto muito bom para quem é pai, para quem é educador, mas como eu não queria estar a complicar muito o tema, eu não o trouxe, mas recomendo a quem o é e quer entrar por este tema, com jovens e crianças, que às vezes sabemos que é um bocadinho difícil. Então, neste texto, ele vai explanar um bocadinho sobre o egoísmo e o orgulho, que nós sabemos que é uma das maiores dificuldades que nós temos. E é ele que não nos deixa sair, ir mais além, não nos deixa ir
para os sentimentos sublimes da paz, do amor, da fraternidade. Então, o que ele diz é: precisamos de cortar o mal pela raiz, porque senão, se este egoísmo e se este orgulho vêm ao de cima, vão se tornar adultos muito difíceis e o trabalho não é feito enquanto educadores. E ele vai perguntar a Allan Kardec, extremamente pedagogo como nós sabemos: pode o espiritismo remediar esse mal? E ele diz: sem dúvida nenhuma. E não hesitamos em dizer que ele é o único suficientemente poderoso para fazê-lo cessar, pelo novo ponto de vista com o qual ele permite perceber a missão e a responsabilidade dos pais, dando a conhecer a fonte das qualidades inatas, sejam elas boas ou más, mostrando a ação que se pode exercer sobre os espíritos encarnados e desencarnados, dando a fé inquebrável que saciona os deveres, enfim, moralizando os próprios pais. Portanto, o espiritismo já prova a sua eficácia pela maneira mais racional empregada na educação das crianças nas famílias verdadeiramente espíritas. Os novos horizontes que abre o espiritismo fazem ver as coisas de outra maneira. Sendo o seu objeto o progresso moral da humanidade, ele forçosamente deverá iluminar o grande problema da educação moral, primeira fonte da moralização das massas. Um dia, compreender-se-á que este ramo de educação tem os seus princípios, as suas regras, como a educação intelectual, numa palavra que é uma verdadeira ciência. Talvez um dia também será imposta a todas as mães de família a obrigação de possuir esses conhecimentos, como se impõe ao advogado a de conhecer direito. No fundo, o que o Kardec nos está a dizer, e acrescenta aqui os pais, ele esqueceu-se dos pais, as mães e os pais pensam muito, e eu vejo por mim, na educação da matemática, na educação do português, na educação desportiva, na educação, sei lá, de tanta coisa intelectual, de tanto conhecimento, mas depois o ensinamento moral não é preocupação, muitas vezes. E aí é realmente preocupante. É como deixar uma criança num barco e deixá-la à sua deriva. Às vezes, falseando com a imagem de eu estou a dar liberdade à minha criança. A criança não tem capacidade ainda de escolher, nós é que temos de orientá-la, senão ela já vinha adulta, como nós sabemos. Nós sabemos que ela vem criança com um propósito, que é de nós lhe darmos as melhores ferramentas. E a ferramenta moral é uma excelente ferramenta. Agora, passando para uma razão de viver, temos o capítulo Palpites. A propósito, então vale lembrar a história daquele homem viciado em pedir favores a um guia, em consultório nas imediações de sua residência, nas mais estranhas dependências. Imaginem aquela pessoa que vai ao consultório fazer pedidos, não é? Então, e aquela pessoa ama-me e eu vou ter este trabalho. É este tipo de consultório, por isso é que está entre parênteses. Entre aspas, desculpem. Não dava um passo sem a ajuda deste tal protetor, que estava mais para palpiteiro, orientando-o precariamente. Certo dia, o protegido pediu um amparo mais efetivo. O senhor precisa de dar um jeito na minha situação. Cansei de ser pobre, diz ele para o espírito. E o espírito: o que quer que eu faça, meu filho? Quero ganhar uma bolada no jogo do bicho. Pelo que eu percebi, o jogo do bicho seria tipo uma lotaria, não é? Que está aqui a imagem. E o espírito diz: é difícil, estás-me a pedir uma coisa difícil. Mas sei que você pode, você consegue, por favor, preciso muito, diz então ele. O espírito silenciou por alguns momentos e depois recomendou: está bem, amanhã jogue o número 23.492. O protegido, todo animado, reuniu os seus haveres. Vendeu a televisão, os jogos do sofá, emprestou dinheiro de amigos que eram deles, apropriou-se do salário da filha mais velha, fez o jogo recomendado, considerando, muito feliz, que jamais voltaria a passar por apertos económicos. À tarde, acompanhou, trêmulo, o sorteio pelo rádio.
O locutor anunciava pausadamente os números sorteados. Quando chegou a vez do primeiro prémio, que era o pretendido, onde repousavam as suas esperanças, a tensão era enorme. Diziam de lá: 23 mil euros, vai dar, 490 e estou rico, já ganhei. 3. Portanto, era 23.493 em vez dos 23.492. E qual é que foi a sua reação? 3. Está errado, é 2. O locutor então voltou a repetir: 23.493. E ele pateticamente sacudiu o rádio: não é 3, idiota, é 2, houve um engano. Vejam bem, telefonou para a emissora, inclusive, mas como é óbvio não havia erro. Perdera por um algarismo, enterrando-se mais em dívidas e apertos. Foi então correr, ter com o guia, ter com o espírito. Uma desgraça, julguei o que possuía e perdi o que houve. O senhor recomendou 23.492 e deu 23.493. O espírito respondeu cheio de animação: meu filho, fico feliz, quase acertamos. Talvez dê certo para a próxima. Fora apenas um palpite. E então vem o nosso Richard com a nota: a nossa existência não pode ser orientada por palpites. É preciso ter certezas, e a certeza fundamental foi enunciada por Jesus Cristo há 2000 anos. O reino de Deus está dentro de nós. O estado íntimo de serenidade, alegria, bom ânimo, alicerces de uma felicidade legítima e duradoura, é uma construção pessoal que devemos realizar com esforço por entender o que a vida espera de nós. Nessa particular, a doutrina espírita tem muito a oferecer-nos, se nos dispusermos a estudá-la buscando a sua orientação objetiva e segura, sem recorrer então a palpiteiros. Portanto, a resposta da nossa evolução, da elevação das nossas emoções para sentimentos, está dentro de nós. O quão extraordinário é isto! Ou seja, a nossa evolução só depende exclusivamente de nós. E mais extraordinário ainda é que a nossa evolução vai afetar necessariamente a evolução dos outros, nomeadamente pelo exemplo, nomeadamente pelo ambiente que vamos criar no país, na sociedade, no planeta. Passando mais uma vez para a educação dos sentimentos, mas agora o capítulo autoconhecimento, observemos que o meio prático e eficaz para o homem se melhorar e resistir ao mal é o autoconhecimento, isto é, ele conhecer-se profundamente, saber quem é e quais as suas obrigações consigo mesmo e com a sociedade em que labora. Ele necessita estudar mais para saber a respeito das suas emoções e sentimentos, a respeito do seu psiquismo e de como realizar as transformações necessárias na sua vida. E também falamos hoje no estudo, na 919, no Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta qual é o meio mais prático e eficaz que o homem tem de se melhorar e de combater a atração que ele tem ao mal. E a resposta é concisa e eloquente de Santo Agostinho, que é: um sábio uma vez vos disse, conhece-te a ti mesmo. No prolongamento à aluída resposta, foi ainda colocado que o conhecimento é a chave que abre a porta do progresso individual, isto é, do aperfeiçoamento moral da humanidade. A resposta foi muito sábia, muito clara, porque todos os atos bárbaros e insanos tiveram o colorido da ignorância, a ignorância das leis divinas. Então, como é que nós podemos fazer isto? Primeiro, o autoconhecimento, depois a educação, para assim conseguirmos elevar os nossos sentimentos. E nós temos este potencial todo em nós. Há vários antídotos. Para o orgulho é a humildade, a fé, a gratidão. Para a maldade, a benevolência, a piedade, a obediência, a justiça. Para o ciúme é a resignação, é a prudência, é a tolerância. Isto são potencialidades que nós temos
em nós e essas potencialidades são eternas, estão só à espera da nossa boa vontade, não é? Portanto, esta é a parte um bocadinho mais prática que é, ok, explicámos como é que podemos fazer isto, mas como despertar estes sentimentos, não é? Então eu trouxe umas frases que vão complementar com estas imagens. Uma das formas é, olhar é diferente de ver. O essencial é invisível aos olhos. E nós vemos aqui nestas imagens, por exemplo, na primeira, nitidamente eu não estava a ver. Aquela é a porta de uma casa que tem uma senhora que, se por acaso se sentir mal, não consegue sair de casa, por exemplo. O de baixo é aquela em que eu também não pensei se ali estacionada estaria a impedir o trânsito de várias pessoas. E a do meio, que eu acho que é a mais difícil, porque não é material, é que atrás de qualquer um de nós, aparentemente perfeitos, aparentemente alegres, pode estar uma grande confusão de sentimentos. Nós não sabemos como é que aquela pessoa está, não é? E aquele até é um crochê simpático. Eu a fazer crochê é pior do que aquilo. Fica realmente uma grande confusão. Portanto, temos de ter algum cuidado, alguma sensibilidade quando falamos com os outros. Depois, escutar é diferente de ouvir. Já um grande mestre dizia, devemos escutar os sons que são inaudíveis. O que é isto? É nós olharmos para o outro e percebermos que o outro está mal, que o outro está a precisar de um abraço, que o outro está a precisar de uma palavra amiga. Isso é difícil, isso são sons inaudíveis, a pessoa não está a dizer nada, mas nós temos esse toque. Por exemplo, Chico Xavier tinha isso extraordinariamente bem. Depois falar. A nossa boca está cheia do que está ao nosso coração, não é? E muitas vezes confundimos falar o que pensamos do que falar sem pensar. Depois o tocar. Temos que saber respeitar o espaço e o tempo do outro. Todos nós, no toque, como já percebemos, e nomeadamente no passe, fazemos uma construção energética, mas temos que respeitar o espaço do outro e isso às vezes é-nos difícil. Depois o sentir, o colocar-se no lugar do outro. E aí eu trago esta frase. Não leves a mal, mas... Não é para te ofender, mas... Geralmente estas duas frases devem ser muito bem pensadas. Porque, em regra, vão realmente ofender a pessoa. Não leves a mal, mas... se calhar... E eu própria já me aconteceu. Por exemplo, aqui antes da palestra... Geralmente nós antes da palestra estamos a tentar concentrar-nos, não é? O objetivo é trabalharmos em conjunto com a espiritualidade que está aqui connosco. E houve uma altura que veio uma colega, veio ter comigo e disse, não leves a mal, mas a tua palestra é isto, assim, assim, assim. Imaginem o que é para a pessoa que se está a preparar 2 minutos antes de receber essa mensagem. Por acaso eu até recebi mais ou menos bem, só... Eu vou ali uns minutinhos, depois concentrei-me. Mas a realidade é que nós não sabemos como está o outro. Não sabemos o que é que está por trás daquele ponto cruz, não é? Então nós temos de ter muito cuidado. Se vamos dizer esta frase, não leves a mal, mas... se calhar é melhor não dizermos. Se calhar é melhor esperarmos o momento certo, a altura certa, a forma certa de o dizer. Portanto, educar para renovar o nosso pensamento, para transformar os sentimentos e ativar a nossa vontade é o que nós pretendemos. Portanto, não é dizer a minha função é pintar, portanto a limpeza é trabalho do outro e eu passo de esquina. Não é isso que é suposto, não é? De todo. Indo para Rindo e Refletindo com Chico Xavier, o volume 2, temos então o capítulo Paciência. A senhora reclamava. E isto é engraçado, tem sempre uma pessoa a reclamar. E depois eu penso, eu também sou um bocadinho assim. Pois é, Chico, todos me dizem para ter paciência. Paciência com isto, paciência com aquilo. Estou cansada de ser paciente. E o Chico, muito calmo, minha irmã, a paciência é um remédio que precisamos tomar todos os dias. E ele ainda diz, de preferência em jejum. Ou seja, acordaste, ainda nem abriste os olhos e... remédio da paciência, em jejum, pela manhã, mesmo que nos pareça não precisarmos dele. As virtudes evangélicas são decantadas como deveres do cristão,
para a edificação do mundo melhor e também como valioso investimento de bênçãos em favor de um futuro glorioso, quando aprouver ao Senhor convocar-nos para o outro lado. Geralmente os fiéis não costumam envolver-se muito com o assunto. O esforço em favor do próximo é desencorajado pelo egoísmo. E quanto às benesses do amanhã na vida espiritual, são sempre encaradas como algo longínquo, algo remoto. É um problema para a Bárbara daqui a uns 30 anos, então eu não vou pensar nisso, não é? Geralmente é o que nós dizemos. Mas a questão muda quando nós começamos a perceber, e como já percebemos nos textos anteriores, que estas virtudes evangélicas vão ser um exercício indispensável para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio. E, portanto, neste exemplo da paciência de Chico está muito claro. E Richard ainda nos vem dar o exemplo no caso dos diabetes do tipo 1. É um distúrbio que nós sabemos que é endócrino, em que não há insulina e a pessoa todos os dias vai ter que obrigatoriamente tomar insulina sintética, não é? Sob pena de poder sofrer algum problema. Algo semelhante, então, à diabetes tipo 1, ocorre em relação à paciência, a hormona espiritual que garante a nossa estabilidade física e psíquica. Somos todos carentes de paciência. Resultado, somos todos carentes, temos irritação, intranquilidade, tensão, ansiedade, que produzem estragos complicando relacionamentos, gerando desentendimentos e desajustando o corpo e o espírito, com o que acabamos então abreviando muitas vezes a nossa jornada humana. Uma senhora comemorava aos 100 anos, ainda no mesmo capítulo, de existência, rodeada de filhos, netos, bisnetos e tetranetos. E tentava então definir-se a solução para a longevidade desta senhora de 100 anos. E uma neta acaba por resolver a situação. A vovó tem uma paciência de Jó. Nunca se aborrece, nem se exalta, não cultiva rancores, nem ressentimentos. Está sempre tranquila. Portanto, certamente, diz-nos Richard, a sua alma, após várias existências, aprimorou os mecanismos de produção natural da paciência. Para nós outros, carentes desta hormona da alma, é preciso, como o Chico ensina, tomar doses de paciência diariamente, como cultivo da reflexão, injetando-a nas nossas veias espirituais. Animemo-nos o facto de que estaremos cumprindo os nossos deveres para com o próximo, preparando um futuro melhor, habilitando-nos a aproveitar integralmente as oportunidades de edificação que Deus nos concede na experiência reencarnatória. Portanto, estamos no caminho certo. E só uma pequena parte, porquê a paciência de Jó? Lembram-se Jó, na Bíblia, muito rico, cheio de propriedades, com muitos filhos, e de repente é-lhe tirado tudo. Segundo a Bíblia, assim um bocadinho já rebuscado, por artimanhas de Satanás, que queria provar a Deus que Jó ia perder a sua paciência. Mas a realidade é que ele não consegue. Mesmo doente, mesmo pobre, mesmo sem ninguém ao pé de si, mesmo só, ele foi dizer que o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o seu nome. E a partir daí, então, Deus presenteia-o novamente com mais bens, mais filhos também, mais propriedades, e diz-se que viveu até aos 148 anos. É claro que se nós cultivarmos a paciência, possivelmente não vamos viver tanto. Foi um exagero, se calhar, os 148 anos. Mas vamos viver certamente no caminho certo, que é o caminho que o Senhor nos trouxe. Indo agora para a educação e o seu significado, nós temos então este poeta e também filósofo, o Quinto, que foi filho de um escravo que foi liberto e, portanto, à altura o pai conseguiu arrecadar alguns recursos para que ele tivesse uma boa educação à altura que era, né, e para a classe social em que se encontrava. Então, este Quinto vai ser discípulo também de Pupilo, que foi à grande altura um pedagogo conhecido. E ele dizia nas epístolas uma expressão que é bastante forte. Ousa saber, começar.
é um convite dirigido a todas as pessoas indecisas que permanecem à espera dos acontecimentos da vida. Ousar saber e começar significa sair da estagnação mental e partir para o conhecimento de outras leis, principalmente daquelas que regem a felicidade humana. Portanto, não é ficar à espera do palpite ou da sorte, como nós vimos no texto anterior. O primeiro passo é o mais difícil, como nós vimos aqui na imagem. É o da boa vontade que nos pede batuir. A partir daí, os passos vão ficando mais curtinhos. E eu achei engraçado que hoje, no estudo, também nos disseram assim. Eu venho aqui ao estudo, vou dizer mais ou menos por estas palavras, a pessoa que cá está, peço desculpa se não disser bem, mas eu venho aqui ao estudo, eu aprendo, eu ouço tudo, parece fácil, e eu depois saio daqui e na primeira esquina eu já ajo mal, já falo mal, já penso mal. E eu a certa altura pensei assim, olha, está melhor que eu. Uma hora e meia sem pensar errado, está top. E para além disso, ainda para a primeira esquina do centro ainda passam os degraus, ainda vai uns degrauzinhos. Portanto, a pessoa está no bom caminho, porque eu já não sei se sou bem assim. Nós temos que ter esperança, ok? Não estamos todos na mesma fase, mas havemos de lá chegar. E se calhar hoje é até a primeira esquina que aguentamos, e se calhar amanhã já vai ser a segunda e a seguir já vai ser a terceira. E se calhar há alguns que ainda estão como eu, que naquela hora e meia, se calhar o que pensam eu acho difícil. O que pensar, não pensar mal, eu acho que se for uma hora e meia ali a pensar no bem, estamos já a começar, já é um caminho, já é boa vontade, não é? Portanto, é este o trabalho que nós temos de começar em nós, o trabalho do autoconhecimento. Só assim é que temos a boa vontade para começar. Ousar saber e começar, então, significa retirar a vestimenta envelhecida dos hábitos perniciosos que geram sofrimento e encaminhar-se corajosamente por outras veredas inexploradas ainda, mas que produzem a suprema felicidade do homem. A serenidade no campo da consciência e a ousadia da compaixão reverbera como um foco de luz no psiquismo das criaturas. Ousar pelos caminhos de retidão de caráter é produzir a grande sinfonia de paz interior. E nisto eu trago-vos esta imagem que é muito clara, do ousar saber começar. Eu posso ousar saber, mas se eu não começar, como vocês vão ver, as bolas vão se espalhar todas, mas nenhuma entra no copo, porque o copo está quieto. Eu tenho que começar também, não basta só ousar saber, senão as bolas, as oportunidades vão passando. Ousar saber e começar, portanto, é colocar o saber a serviço do amor ao próximo. E é justamente essa fusão que planifica a alma para os voos mais altos da espiritualidade, sem as lágrimas da dor. A educação é esse agente capaz de realizar a mudança necessária e de possibilitar essa transformação da animalidade para a humanidade, dos instintos para os sentimentos e das exigências dos valores materiais para os dos espirituais. O próprio vocábulo educação significa conduzir para fora, extrair, aprimorar potencialidades. Os procedimentos educativos específicos serão de grande valia para aprimorar essas potencialidades humanas e conduzir essa tomada de consciência na direção de uma vida interior mais rica em valores e mais nobre de sentimentos. O corolário de qualquer sistema educativo é ver a sua meta ser atingida. Se ainda a humanidade não é socialmente feliz, é porque a educação não buscou esse objetivo, não trabalhou nessa direção. A meta facilita muito o aperfeiçoamento do sistema e evita o desperdício de energias numa improdutividade generalizada. Era o que tínhamos falado, não é? Às vezes não pensamos na educação moral das crianças, quanto mais na nossa. O Espiritismo ajuda-nos a isto, a definir a meta, a nós vermos a meta, e eu acho que aí é muito mais fácil, porque sabemos que estamos aí no caminho certo, sabemos para onde é que estamos a correr, não somos improdutivos como aquela imagem, não é? Como as duas.
Allan Kardec via na educação moral a saída para resolver a grave crise existencial que se expandia por todos os cantos da Terra. Educar para desenvolver valores éticos e não apenas para se obter o lustre de uma inteligência duvidosa, inútil. Educar, portanto, para desenvolver harmonicamente todas as faculdades do ser, e não apenas algumas faculdades de expressão cultural dos seres humanos. E sobre isto eu acho que já falámos um bocadinho. Às vezes temos a tendência de deixar a criança escolher por si. Isso realmente é um perigo, isto está aqui, muito claro. Jean-Jacques, que eu não vou dizer o apelido, foi também um grande pensador do século XVIII, e ele diz que somente o conhecimento mais profundo da criança daria condições para que pudéssemos educá-la convenientemente. Quem diz a criança diz nós mesmos. Alain, Piaget e Kant diziam que o fim da educação era conduzir o homem a um estado moral ou de maturidade consciencial. Para Teodoro, também um filósofo e sociólogo alemão do século XX, a finalidade da educação era a produção de uma consciência reta. Isto tudo de acordo com o que já fomos lendo, que os espíritos nos ensinaram. E aqui nós vemos a importância, às vezes, de ensinar a criança desde pequenina. Como vocês veem, a criança está a tentar ajudar o pai porque acha que o pai ficou ali rebocado. Então, com o seu carro elétrico, com uma corda, tentou ajudar o pai e o pai entrou na brincadeira e realmente vejam a alegria que há de ter sido para aquela criança desde pequenina já a ser ensinada para ajudar sempre. Indo agora para o céu e o inferno, diz: por sua natureza possui o espírito uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o influxo da atividade e das qualidades da alma. Poder-se-ia dizer que essas qualidades estão para o fluido perispiritual como o friccionamento para o fósforo. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam-na e enfraquecem-na. Na luz irradiada por um espírito, a luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior o seu adiantamento. Assim sendo, o espírito, de alguma sorte, será o seu próprio farol. Verá proporcionalmente à intensidade da luz que produz, do que resulta que os espíritos que não a produzem acham-se então na obscuridade. O sentimento é uma energia que mobiliza, que mantém as nossas ações a criarem um campo vibratório capaz de emitir e também de receber. E nós vemos isto na imagem, esta interação está aqui. O sentimento é o que pensamos, é o que fazemos e é o que sentimos. Isso tudo junto vai afetar o nosso sentimento e depois é uma troca mútua que é criada e essa troca é geradora. Nós sabemos que o que pensamos, o que fazemos e o que sentimos é a criação. Indo para o Livro dos Espíritos, na 629, tem então o que é que se pode definir por moral. A moral é a regra da boa conduta, isto é, da distinção entre o bem e o mal. Fundamenta-se na observação da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo intencionalmente para o bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Regressando à educação moral, temos Allan Kardec, tinha uma noção tão clara da importância desse tipo de educação que chegou a afirmar: um dia compreender-se-á que este ramo de educação, a educação moral, tem os seus princípios, as suas regras, como a educação intelectual, numa palavra, que é uma verdadeira ciência. O codificador da doutrina espírita ponderava que somente através da educação moral nós obteríamos uma sociedade mais equilibrada, visto que o aspecto moral não progredia com a mesma velocidade do conhecimento intelectual. Somente utilizando os mesmos mecanismos operacionais da educação racional, nós alcançaríamos uma educação moral capaz de espiritualizar as massas. E o espiritismo, continuava ele, veio para ser um auxiliar na transformação moral da humanidade. Investir, portanto, na educação moral é investir na felicidade futura dos povos.
como aguardar uma sociedade aprimorada sem a melhoria do homem e como esperar um homem melhorado sem a educação moral da criança. Não dá. As funções psíquicas do ser humano são aprimoráveis através de um processo educativo que atua nos mecanismos da mente. O homem, pela sua origem extrafísica, possui uma série considerável de aptidões, que podem sofrer um desenvolvimento gradativo e harmónico até atingir um perfeito equilíbrio físico e mental. Dentre as várias funções psíquicas aperfeiçoáveis, destacamos a área dos sentimentos, pois são estes que se encontram inteiramente ligados ao campo moral, bem como são eles que fazem aflorar o fulgor das virtudes humanas. Como aperfeiçoar os sentimentos sem educá-las? E como realizar essa caminhada de transformações sem que utilizemos os elementos educativos necessários? Uma simples observação de nós mesmos e da sociedade mostrará que as criaturas estão carentes de paz, de afetividade, de autoestima, de respeito mútuo, de bondade e das demais virtudes que esperam um momento adequado para serem desenvolvidas. Portanto, mais uma vez, deste pequenino se torce o pepino, como se diz, e vocês vão ver que mais um pequenino, lá está ele sendo educado para ajudar o próximo, para ajudar a família, para ajudar a sociedade. E não fiquem espantados, porque ele é que vai tirar todos aqueles garrafões que ali estão. Ainda os coloca. E lá vai ele, e não tropeça, nem cai, vai confiante. E é isto, confiança em Deus. Lá vai ele, buscar mais um. A certa altura eu acho que ele até tenta dois, mas depois vê que a carga demais e deixa de lado. Mas, olhem lá vai ele. Vai com dois. Vamos lá ver se ele desiste ou não. Lá o degrau. Complicado agora. Mas lá foi. Um problema resolvido. Agora não consegue, tem que deixar um, mas não desista. Porque ele vai arrumar o outro. Viu que a carga era demais para ele. Às vezes queremos dar 2 ou 3 passos. 2 ou 3 degraus e não conseguimos, não é? Mas, viram? Lá foi. Cedo ou tarde, lá chega. Essa análise do nosso interior possibilitará constatar quanto ainda nos falta perceber que essa pureza é perfeitamente alcançável e que a paz interior é ideal execuível, não é algo que está longe. Bem como que a felicidade deve fazer parte dos nossos objetivos de aperfeiçoamento. Basta apenas que façamos a opção pelo caminho redigido pelas leis de Deus, pois somente essas terão as bem-aventuranças que todos nós pretendemos. E para finalizarmos com o Evangelho, estes 2 últimos slides, continuando ainda a lei do amor, eu disse que, no seu início, o homem só tem instintos, portanto, aquele em que os instintos dominam está mais perto do ponto de partida do que do objetivo a alcançar. Para alcançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, de aperfeiçoar estes últimos, reprimindo os gérmenes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles trazem consigo o progresso, como a semente que encerra em si o orvalho. E os seres menos avançados são aqueles que, se despojando apenas lentamente das suas crisálidas, do casulo, não é, que transforma a ninfa em borboleta, permanecem escravos dos instintos. O espírito deve ser cultivado assim como a terra. Toda a riqueza futura depende do trabalho presente, e mais do que os bens terrestres, ele vos dará a gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, buscareis nela os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Portanto, o que nos ensina é que a rigidez mata os bons sentimentos, qualquer que sejam. Nós vimos, qualquer criança pequenina nos encanta porque nos contagia, porque ela não tem esta rigidez que às vezes os adultos têm. E Jesus não foi isto que nos ensinou. Ele ensinou-nos a escutar, a receber, a aceitar, a ouvir.
não é? Ele não discriminava ninguém, portanto, tínhamos tolerância uns com os outros, porque estamos todos na mesma fase, estamos todos carentes de paciência. E esperemos que este tema vos tenha trazido bastante informação. A mim trouxe, e eu no início disse que tinha sido um tema difícil, porque realmente desencarnou uma pessoa muito querida esta semana para mim, e a palavra que eu ouvi mais foi os meus sentimentos. E eu, ao receber essa palavra, com este conhecimento, eu tive a certeza que o que eu recebi foi certamente do melhor. Do melhor. E a minha confiança em Deus foi mais fortalecida por este estudo que tive para vos apresentar. Obrigada, muita paz. Portanto, vamos para a nossa prece final, então. E assim vamos elevar o nosso pensamento até ao mais alto, a Deus, nosso Criador, Criador do Universo, Pai de infinita bondade, amor e misericórdia, a Jesus, nosso Mestre amigo, amado. Queremos agradecer-vos, Mestre, por estes momentos que aqui tivemos na tarde de hoje, por estes conhecimentos, e que possamos nós levar connosco para todos aqueles a quem nós iremos estar, irmos ao seu encontro, que possamos levar também os sentimentos de paz e de amor para todos aqueles que nos rodeiam. Obrigada, Mestre. Obrigada, amigos espirituais, pela assistência, pelo amparo recebido. Obrigada pelo passe, pela Câmara de Passe, pelos passistas. Obrigada, Mestre, por tudo. E pedimos que nos acompanhes e fica connosco, hoje, agora e sempre. E que assim seja. Graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.